Bom dia! A partir de agora está no ar para você o nosso programa Saúde com Empatia. Claro, o nosso programa é o nosso encontro semanal para a gente falar de saúde aqui na programação da Nossa Princesa. E o nosso Saúde com Empatia tem um oferecimento super especial da Empatia Clínica Médica, que aqui em Açu fica no edifício Estel Honorata, na Avenida Senador João Câmara, sala 5. E o telefone para você ligar e agendar sua consulta é o 996976284. Tá? Lá tem diversos profissionais e você com certeza vai sair assim, ó, tinindo, porque tem muitos profissionais para cuidar da sua saúde. Hoje, o tema de hoje, a gente já tá vendo, nosso amigo aqui, o doutor Alexandro Galdino, tá aqui com a gente, cardiologista, especialista, e vai falar com a gente sobre um assunto que é muito importante para a nossa saúde e que, no geral, a gente dá pouca importância, não é, doutor Alexandro? Antes da gente revelar o tema, bom dia. Bom dia, Alkêndia. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa FM. É um prazer grande estar aqui contigo, conversar e abordar esse tema que é visita frequente no consultório. Todos os dias a gente tem que falar sobre isso com os nossos pacientes e, como você falou, muitas vezes é negligenciado. Inclusive eu vou tirar muitas informações desse programa para mim, porque é um problema meu, tá? Vou confidenciar aqui para vocês. É um problema meu e eu sei que muita gente tem esse problema também, então eu já peço para você compartilhar esse programa com quem você quiser, com o maior número de pessoas, porque é de grande valia, com certeza. O nosso programa aqui, depois do nosso bate-papo, fica disponível no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, tá? Você compartilha com quem você quiser, com o maior número de pessoas, para mais pessoas ter acesso à saúde através do nosso programa Saúde com Empatia. Então vamos ao tema, né? O nosso tema de hoje é a importância do sono para a saúde do coração. Né? Quem não dá aquela negligenciada no sono, vai dormir um pouco mais tarde, fica lá no celular, no Instagram, não vê a hora passar, quando vê já passou 1 hora, 2 horas no Instagram. Então o doutor Alexandro está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto e dizer como o sono influencia na saúde do nosso coração. Existe essa relação direta realmente na saúde do coração e o sono? Ok, não existe. O sono e as doenças cardiovasculares têm sido um tema que tem ganhado cada vez mais relevância dentro do cenário da cardiologia. O sono, ele funciona como um estágio de reparação para o nosso corpo. Você está de olho fechado, mas seu organismo está trabalhando para recuperar o que aconteceu com o seu corpo ao longo do dia, e o coração ele sofre diretamente quando você perde essa fase. Porque nesse momento de sono, principalmente quando a gente vai entrando no sono mais profundo, há a redução de uma série de hormônios estressores para o corpo e para o coração, consequentemente, e a liberação de outros hormônios que vão relaxar e reduzir a inflamação do organismo. E quando isso não acontece, um dos órgãos que é afetado diretamente é o coração. Então é diretamente relacionado. Não tem mimimi, né? Não tem. Não adianta remediar, é isso. Tem relação específica. Então, como que isso pode afetar na pressão arterial, por exemplo, o sono, a qualidade desse sono também pode afetar na pressão arterial? Então, vamos lá. Nesse momento do sono, um dos hormônios que pode aumentar quando nós temos doenças ou alterações comportamentais que afetam o sono. Então, por exemplo, a apneia do sono, que é uma doença que tem crescido muito, que é aquele seu marido ou sua esposa que ronca, que acorda como se estivesse engasgando. Acho que ele foi lá em casa. Que sente sono durante o dia, vai mexer no celular e dá aquela piscada, espera a sua vez numa recepção, ou tá assistindo uma televisão de tarde e dá aquelas piscadelas, ou tem aquela sensação de acordar meio fadigado, meio como se não tivesse matado o sono. Tem grande chance do paciente ter uma doença chamada síndrome da apneia do sono, ou quando essa alteração do sono ela é por comportamento, como você falou, fica mexendo no celular, fica assistindo, fica fazendo coisas que não deveriam para atrapalhar o sono, você tem um aumento de hormônios estressores, como a adrenalina, noradrenalina, e você tem um aumento da inflamação. Isso causa uma alteração no sistema cardiovascular que pode tanto aumentar a pressão daqueles pacientes que já são hipertensos, como, veja só, pode ser a causa
da hipertensão arterial de alguns pacientes, que é o que a gente chama de hipertensão secundária. O vaso do paciente, ele nem é doente, mas a apneia do sono ou a privação de sono, a alteração do sono, está causando um desarranjo, seja hormonal, seja estrutural no sistema cardiovascular e está elevando a pressão do paciente. Então, é muito importante que a gente cuide mais da nossa qualidade do sono, porque já pensou você ter uma doença, né, por causa da qualidade do seu sono, né? Então, pensando de forma reversa, a gente está falando da qualidade do sono, mas os problemas cardíacos também podem afetar o sono? Veja, podem no seguinte sentido. Se o paciente ele tem uma doença cardíaca que ela não está bem estabilizada, e aí o paciente está precisando de ajuste de medicamento, ou não está tomando os medicamentos direito, ele pode ter um prejuízo na qualidade do sono dele. Então, veja, tem pacientes que quando deita, começa a ficar cansado, não tolera o decúbito. E aí parece que está se afogando no próprio pulmão. Sinal que grande sinal que esse paciente pode ter insuficiência cardíaca e ele precisa de um acompanhamento sério com o cardiologista para controlar essa doença do coração, que está afetando o sono, entendeu? Isso aí pode ter essa relação. Então, é importante você saber também diagnosticar bem direitinho, dizer, eu tô com falta de sono por causa disso e disso e disso. Porque se for do celular, como a maioria das pessoas falam, mas tem gente que diz assim, né? Eu só consigo dormir com a TV ligada. Eu só consigo dormir com o celular. Quando eu tô com o celular, eu tenho sono. Quando o celular cai, eu desperto. Então, como que faz isso, né? Olha, veja, então quando o paciente ele chega pra gente com alteração na qualidade de sono, aí às vezes ele quer recorrer direto para o remédio. E a gente fala que não é assim, isso é colocar a carroça na frente dos bois. O que é que a gente precisa? Primeiro, trabalhar um negócio chamado higiene do sono. E o que é isso? São medidas não farmacológicas, não entrar com remédio agora, mas que vão fazer com que o paciente ele tenha uma qualidade de sono melhor. Nosso cérebro tem uma região que ele detecta a presença ou a ausência de luz para poder dizer para o nosso cérebro se é hora dele relaxar e dormir ou não. Isso a gente adquiriu dos nossos antepassados, que não tinha janela, não tinha luz para ele apagar, era a luz do sol do dia. Então, quando a luz ia acabando, o cérebro dele percebia a falta de luz e indicava para ele que era hora de dormir. Então, se você fica com aquele estímulo luminoso do celular, ou da televisão, ou da luz, o seu cérebro não entende, e tem gente que é muito sensível a isso, não entende que é hora de dormir. E aí fica, eu tenho insônia, e aí para passar a minha insônia eu fico mexendo no celular. Não, é um ciclo vicioso. Quanto mais você mexer no celular, mais você vai ter dificuldade para dormir. Outra coisa, cafeína, só até 3 horas da tarde. Ai, gente, tá mexendo demais comigo esse programa. Tá mexendo demais comigo esse programa. Veja, pessoas que têm problema para dormir, muitas têm sensibilidade extra à cafeína. E aí toma café 5 horas da tarde, naquele lanchezinho da tarde, toma café. E essa cafeína ela vai demorar de 6 a 8 horas para ser depurada do organismo. Então, quando chegar a hora de dormir, o paciente ainda está com estímulo de cafeína no organismo e tem dificuldade para dormir. Então, cafeína só até 3 horas da tarde. Alimentação, evitar alimentação pesada à noite, para essas pessoas. Por quê? Porque o sangue vai ser desviado para o sistema digestivo e aí o paciente vai ter mais dificuldade para dormir. Montar um espaço em que o seu cérebro entenda que aquele é o local de dormir. Então, não leva computador para a cama, não leva celular para a cama. A cama é o local de dormir. E uma dica extra, deitou na cama, não conseguiu dormir, levanta. Sai da cama. Não fica ali na cama bolando um lado por outro, porque seu cérebro, ele percebe aquele ambiente como sendo um ambiente estressor. Então, como se deitou para dormir? Tive uma dificuldade naquele dia, tô com a cabeça pilhada. Sai, vai pra sala, pega um livro, lê ali meia hora. Quando bateu o cansaço, desliga tudo e vai pra cama dormir. Reserva a cama só pra quando realmente tiver com sono. Cama é local de dormir. Então, desligou as luzes, deita na cama e vai dormir. Não vai mexer em celular, não vai fazer nada. Não conseguiu dormir? Se levanta. Agora me ocorreu uma dúvida. Qual é o tempo ideal, assim? Porque às vezes a gente deita na cama e vai adormecer 1 hora depois. Já tem gente que começa a roncar antes de adormecer, né? Não, assim... Qual seria o tempo ideal para você acender um alerta? Cada um vai ter o seu limiar, né? O que a gente sabe é o tempo dormindo. Isso daí a gente sabe que o ideal é entre 7 a 9 horas de sono por noite. Menos do que 6 horas de sono por dia, aí já é comprovado cientificamente que essas pessoas começam a ter graus de inflamação aumentado, começa a ter aumento de resistência vascular periférica, começa a ter aumento da resistência à insulina. Então aquele paciente começa a desenvolver um pré-diabetes,
Tá, mas eu nem me alimento tão mal assim. Às vezes é porque ele está tão inflamado e um dos fatores de inflamação é a má qualidade do sono e isso aumenta a resistência dele à insulina. O pâncreas dele já não consegue mais vencer aquela produção de insulina para manter os níveis de açúcar normal e o açúcar do sangue do paciente começa a subir por causa de um sono ruim. Mal feito. Quais são as doenças, então, que estão relacionadas também, né, que são prejudicadas, afetadas também pela qualidade do sono, né, além de que a gente já falou aqui? Então, o que é dentro do sistema cardiovascular, né? Porque o sono ele pode alterar várias outras searas, né? Vários outros órgãos nossos, sistemas nossos, psiquiátrico, endócrino, como a gente falou agora. Do ponto de vista cardiovascular, a gente falou da hipertensão arterial, que ele pode causar diretamente, aumento da resistência à insulina, que pode futuramente ser um fator de risco para o surgimento de diabetes. E diabetes e coração são coisas que não se batem, porque o índice de infarto, de doença cardiovascular em paciente diabético é muito alto. E esse diabetes pode ter sido, não é ocasionado, mas ter sido facilitado por causa de um sono ruim. E sono ruim é inflamação. E o sistema cardiovascular inflamado aumenta a predisposição daquele colesterol ruim que está circulando no sangue, ele começar a se depositar, inflamar o vaso, começar a obstruir o vaso e o paciente ter um infarto por causa de um sistema cardiovascular inflamado. Outra coisa, nesse momento que você está tendo essa desarmonia de hormônios, pode começar a surgir arritmias. E você ter arritmias que foram causadas por causa de um sono ruim. Que é aquele aceleramento do coração, né? Aquela palpitação, aquele coração acelerado. Inclusive, você começa a relacionar com ansiedade, né? Inclusive, eu tenho um paciente lá da faculdade de medicina que, assim, jovem, advogado, 40 e poucos anos, não tinha doença nenhuma, acordou tendo um AVC. Paralisado metade do corpo, boca torta, fala tropa. E aí foi pro hospital, fez a tomografia e tal, veio pra mim já depois, né, pra gente investigar lá na faculdade. Ele não tinha doença nenhuma, a não ser a apneia do sono. Então, provavelmente, qual é uma hipótese que pode ter ocasionado nele? Ele ter tido uma dessas arritmias ocasionadas pelo sono, e existem arritmias que elas formam coágulos no coração. E um desses coágulos ter soltado e ter causado o AVC dele. É uma hipótese, porque a gente não encontrou, ele não era um paciente hipertenso, ele não tem nenhuma outra doença a não ser a apneia do sono que a gente descobriu. Então é muito mais sério do que eu poderia supor, né? Essa questão do sono também. E o colesterol também está relacionado à qualidade do sono? Tá, justamente essa parte que a gente falou agora, porque a inflamação do sistema cardiovascular pode fazer com que você tenha um desequilíbrio no perfil lipídico do paciente. O que é esse desequilíbrio do perfil lipídico? Traduzindo aqui, cair o colesterol bom e subir o colesterol ruim. O que é péssimo para a chance de um infarto. Tudo o que o infarto precisa. É que caia o colesterol bom e suba o ruim. Porque o ruim, ele consegue entrar na parede do vaso e começar a obstruir aquele vaso. Então, por causa de um paciente inflamado e essa inflamação surgindo de um sono inadequado. Tem gente que diz assim, mas se eu dormir 5 horas eu já tô bem. Se eu dormir 4 horas, eu já ouvi isso. Eu já dormi 4 horas, eu já acordo zerada no outro dia, né? Então, as pessoas têm isso como a sua experiência. Não, mas eu vivo assim, comigo é assim, a longo prazo. Isso vai realmente trazer prejuízos para a saúde dessa pessoa? Veja, Coine, o ruim é quando as pessoas querem fazer das exceções a regra. Então, tem aquele paciente que não... O cara era atleta, não fumava, não bebia, não tinha doença nenhuma e infarta. Tem, mas não é por isso que eu vou fazer o contrário, já que o que faz tudo certinho infartou, então eu vou fazer o contrário. Não é, você não pode pegar a exceção e transformar em regra. Possa ser que tenha pessoas que geneticamente tem alguma modificação e que dormir 4 ou 5 horas para ela consegue fazer todo esse ciclo que a gente vem falando. Porque o sono, ele funciona através de ciclos. Então, você tem um sono leve, você aprofunda um pouquinho o sono, tem um sono REM, que é o Rapid Eye Movement, o seu olho tá com o olho fechado, mas ele está se movimentando na hora do sonho. Depois você aprofunda o sono, é a hora dessa alteração hormonal, é a hora do dipping, a pressão cai, a frequência cardíaca do coração baixa, desacelera, os hormônios do sistema simpático caem, que é os hormônios que aceleram a gente, e o do parasimpático, que é o que desacelera, eles sobem no sono profundo.
profundo. Depois a gente superficializa o sono de novo e isso vai acontecendo várias vezes ao longo da noite. Então, tem pacientes que têm esses ciclos mais acelerados, pode existir, mas são as exceções. Então, pode ser que tenha um paciente ou outro que consiga, dentro de 5 horas, passar por todas essas fases e se recuperar, mas com certeza eles são a exceção. Estatisticamente, são 7 a 9 horas de sono por noite. Então, para a gente ter uma noção, quais são os sinais que essa falta de sono pode estar prejudicando o indivíduo? Paciente que ele é muito jovem, já está desenvolvendo hipertensão. Sim. É uma causa de hipertensão secundária e uma das principais causas de hipertensão secundária hoje é a apneia do sono. Pacientes que já estão tomando 3, 4 remédios para pressão e não controla a pressão, pode estar sendo ocasionado por causa da apneia do sono. Pacientes que, como eu falei, roncam. Gente, roncar não é normal. Quem ronca precisa avaliar. Metade da população é anormal. Existe alguma alteração, seja ela anatômica, ou seja, na estrutura do nariz, septo, faringe, orofaringe, ou é funcional. A musculatura aqui do pescoço está caindo e está obstruindo a passagem do sono. Então, precisa ser feita uma avaliação. Então, paciente que ronca é um sinal. Paciente que sente muito sono durante o dia, não consegue ficar assistindo uma aula, assistindo um filme, esperando numa recepção e aí tá ali cochilando, escorado na parede. Pacientes que sentem fadiga demais, excessiva. Pacientes que têm dificuldade de perder peso, dificuldade de controlar a glicemia por causa de estar inflamado. Então, são todos sinais de que você pode estar tendo problemas durante seu sono. Inclusive, essa questão de perder peso, né, causa muito interesse, né, das pessoas e é uma das coisas, um dos fatores que faz com que as pessoas tenham essa perca de peso quando é necessário, de uma forma mais lenta, né? Às vezes está fazendo a sua dieta, conseguiu se planejar e aí não consegue perder peso e às vezes é por causa da falta de sono. Porque, veja, paciente inflamado é paciente desregulado. E se você está desregulado, você não consegue emagrecer. E os distúrbios de sono são um dos campeões em inflamar o paciente. O paciente ele fica inflamado e essa inflamação não permite com que controle a pressão, entope vaso, não permite que perca peso, aumenta risco cardiovascular. Então, o que a gente tem que pensar é que tem que desinflamar esse paciente. E, às vezes a gente tem que ir no foco da inflamação. E por muitas vezes o foco da inflamação são os distúrbios de sono. Existe uma relação também com a imunidade da pessoa? Porque às vezes a pessoa está gripando muito, está ficando doente muitas vezes durante o mês, né? Todo mês está com uma gripe. Existe essa relação do sono com a baixa imunidade? Pode sim. Inclusive, uma amiga mandou mensagem, né, dizendo que queria fazer os exames para investigar porque estava tendo crises de infecção, de infecção respiratória recorrente todo mês. Eu pontuei na hora, como é que tá seu sono? Porque o sono é o momento que a gente repara o nosso corpo, repara as nossas energias. Então, se você não tem sono adequado, existe uma grande relação com baixa de imunidade nessas pessoas também. Quando eu era criança, mãe dizia muito que a gente crescia durante o sono. Sua mãe também dizia isso, Stephanie? Que a gente crescia durante o sono. E aí a gente está aqui para desmistificar também, né? É verdade que a gente cresce ou a gente desenvolve, né? Que era a forma da nossa mãe falar, mas ela queria dizer que a gente desenvolvia durante o sono. É verdade isso? Isso é verdade, comprovado. E uma outra coisa, a gente aprende durante o sono. Sim, então, essas pessoas também que dizem, não, eu vou virar à noite estudando porque eu vou estudar mais. Não adianta. Talvez amanhã você tenha uma quantidade de conhecimento maior do que o que você tinha ontem. Mas mês que vem você já esqueceu. Porque é na hora do sono que essa informação que a gente adquiriu durante o dia, ela sai de uma região do nosso cérebro e ele vai para uma outra região do nosso cérebro, que é a região de armazenamento. Então, se você não dorme adequadamente, você leu, você está cheio de informação na região frontal, no córtex frontal da gente, mas daqui a uma semana, se você não guardar, armazenar isso aqui, você esquece. Então, você tem que estudar e tem que ter o sono. Por isso que uma das dicas que tem para os vestibulandos, o pessoal que está aí, acabou de ter o Enem, durma adequadamente. Tenha suas horas de estudo, mas durma, porque é a hora que você aprende. Agora, também não vai usar isso como desculpa, tá? Não, mãe, eu tenho que dormir. Não vai usar como desculpa em adolescente, que eu te conheço. Já passei por aí. Mas não vai usar como desculpa, né? Mas tem que ter a hora do sono. Inclusive, já que a gente tá falando aqui, tô expondo a minha mãe, outra coisa que ela dizia, quando eu queria dormir a mais, era deixa pra dormir quando estiver preso. Ou seja,
Sono se recupera? Dá pra recuperar sono? Essa daí é boa. Tem gente que passa semana assim, trabalhando muito esforçado, diz, não, no final de semana eu durmo, né? Deixa eu dizer... Que é a mesma máxima de manhã, dormir quando tiver... Deixa eu dizer, Alquênia, não só não recupera, como é prejudicial para a saúde. Então, veja, se você tem uma média de sono de 6, 7 horas durante a semana e no final de semana você dorme 10... Quando você faz esses overtime, né, esses períodos muito prolongados de sono que fogem da sua média, já tem estudo científico mostrando que isso é prejudicial para a saúde. Então, aí esse é um mito melhor ficar completo. Na média? É melhor você melhorar a sua média do que você descontar no final de semana. É melhor do que tentar compensar, ou seja, é melhor encontrar um jeito de dormir mais. Exatamente. Quer dizer, o ideal, né? Não mais. Dormir o que deve ser dormido, porque às vezes a gente quer compensar o que a gente não fez durante o dia à noite, sendo que porque talvez a gente não conseguiu fazer durante o dia. Será que não foi porque no dia anterior a gente dormiu mal? Mas é importante aquela cesta depois do almoço, isso é importante, ou foi um hábito que a gente foi adquirindo ao longo do tempo justamente por não dormir bem à noite? Isso daí é uma briga, igual a história do ovo, né? Ovo faz bem, ovo faz mal. Uma hora faz bem, uma hora faz mal, né? Aí o meio científico também tem essa divergência em literatura. Uns defendem que aí tem números cabalísticos, assim, 27 minutos, 21 minutos, é melhor não dormir, 30 e poucos minutos de sono. Então, assim, ó, se você for procurar em artigo científico, existe coisa publicada dizendo que esse sono do meio da tarde, ele reduz desfecho cardiovascular, inclusive. Mas é aquela coisa, se você for procurar, também tem estudo dizendo que não. Então é uma coisa que não é unanimidade no meio acadêmico, que esse sono do meio da tarde, ele é benéfico. Agora, ele também não é maléfico. Agora, quando é que ele é um sinal de alarme? Quando se você não dormir à tarde, você não consegue fazer mais nada durante o dia. Você fica sonolento o dia inteiro. Isso daí já é um sinal de alarme. E tem a questão também de se você dorme à tarde, você prejudica o sono da noite, né? E é na noite que o corpo tem todas essas, né, esse desenvolvimento. Não, mas aí qual é a unanimidade? Você não pode dormir demais nesse sono da tarde. Sim. Se ele faz bem ou não é benéfico, tanto faz, isso daí é a divergência. Agora, dormir demais à tarde, você ficar 2, 3 horas dormindo à tarde, aí isso é ruim. A maioria dos estudos são minutos mesmo, a siesta são minutos, né? Aí vem 21, 27, 30 e pouco, é onde é a divergência. Mas você vai 2, 3 horas dormindo à tarde, isso daí é prejudicial, é ruim. Então, o que a gente pode fazer, né, para aquela pessoa que realmente não consegue dormir às 8 horas, às 9 horas diárias, o que a gente pode fazer para dar uma compensada para não prejudicar tanto a sua saúde? Diga, durma. Dê seu jeito. Dê seus pulos. Organize seu dia. Dê seus pulos. Coloque o sono como uma prioridade. Você tem uma reunião que, se você não for para essa reunião, você vai ter penalidades. Coloque o sono como se você não dormir, não estiver na cama naquele horário, é uma penalidade. É uma coisa que você fez de errado no seu dia. Então, tem que encarar um sono. Por exemplo, tem gente que tem a academia como uma religião, tem que ir pra academia certinho, não falha. Mas aí falha o sono. Aí não adianta também, porque é na hora do sono que a gente recupera o músculo que a gente quebrou durante a musculação. Porque só cresce na academia quando a gente rompe a fibra, e aí o nosso corpo entende que precisa criar mais músculo, porque tá sendo... E aí você cresce o músculo, né? Você tem mais fibras ali. E esse aumento de músculo acontece de vez em quando? No sono. No descanso, né? Entendeu? É importante o descanso. Então, é importante. Então, tem que organizar a hora de sono. Então, tem que ver o que é que no seu dia está desorganizado, não está dando certo, que está empatando de você ter as suas horas de sono. Que é pelo menos 8, 9 horas. 7 a 9. Nem tanto, nem tão pouco. Mais do que isso também é prejudicial. Já é comprovado. Dormir 10, 12 horas é ruim. Stephanie, não tem jeito. E dormir menos do que 6 também é ruim. Então tem esse intervalo aí entre 7 e 9, que, se você for ver ao pé da letra, é mais ou menos o que as pessoas que têm um sono adequado dormem. Se você for ver assim, mais ou menos, quando o sol começa a se pôr e ele começa a nascer, vai dar mais ou menos 8 a 9 horas também, né? Que é o que seria o sono ideal, é você dormir quando a luz do sol está caindo e acordar quando ele está nascendo. Então, e se você for ver, dá mais ou menos 8 a 9 horas. Às vezes quando a gente fala assim, 9 horas de sono, 7 horas de sono, mas não é tanto. Se você for dormir às 11 horas, que já é tarde. Já é tarde. Você vai acordar o quê? De 6 da manhã?
Né? Então, 7 tipo horas. assim, você ainda vai acordar cedo, ainda vai dormir. Então, não é esse bicho de Não. 7 cabeças. Dá pra gente se É organizar só se e organizar. conseguir dormir um pouco mais cedo, até menos que 11 horas, meia-noite, e acordar às 7, às 6, pra fazer sua rotina do dia a dia. Higiene de sono. Se as pessoas fizerem higiene de sono, que é todas essas dicas que a gente já comentou Então já aqui, vamos entrar nesse aspecto. Quais são as dicas que você recomenda para melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, claro, melhorar a nossa saúde cardiovascular? Vamos lá. Primeiro, você vai definir um horário em que você vai para a cama. Um horário em que você vai encerrar suas atividades do dia e esse vai ser o seu ritual de sono. Então, às 10 eu paro tudo, eu já jantei, já fiz tudo. Aí às 10 eu paro tudo, minha leitura, seja o que eu estiver fazendo à noite, às 10 eu paro, aí vou tomar banho, vou escovar os dentes, vou desligar as luzes e 10h30 eu tô deitado na cama dormindo. Então vai criar uma rotina, um ritual de sono. Cafeína só até as 3 horas da tarde. Deixa eu ver a hora, se dá tempo a gente tomar um cafezinho. Não vai com celular pra cama. Celular de preferência em outro cômodo. Isso é uma das dicas de ouro, assim. Se vocês passarem uma semana fazendo isso, quem tem problema de sono vai perceber o impacto que causa no sono. Então, celular de preferência em outro cômodo. Ou, mas é o meu despertador. Então, não é na cabeceira da cama que o celular fica. É na cômoda, na porta Melhor do guarda... ainda, duvido você não se levantar na pra buscar. porta do guarda-roupa aberta. Então, já é uma dica. Alimentação. Não ter alimentação pesada próximo do horário de dormir. Atividade física é meio controverso. Tem gente que faz atividade física e fica muito acelerado à noite. Então, esse já sabe. Tem gente que só tem esse tempo pra fazer, E tem gente que não interfere no sono. Entendeu? Por exemplo, se eu fizer atividade física 8, 9 horas da noite, não atrapalha meu sono. Eu consigo dormir adequadamente. Eu só consigo fazer à noite por tempo mesmo. Agora, tem pacientes que ficam bolando na cama se faz atividade física intensa à noite. Aí vai ter que fazer atividade física mais cedo. E desligar todas as luzes, televisão, celular em outro cômodo e ter o seu ritual de sono. Essas são as dicas principais para você ter uma boa qualidade de sono. Muito bem, e muito obrigada. E você que está aí acompanhando a programação da nossa princesa, muito obrigada. O nosso tempo de hoje já chegou ao fim. Então, se deu sono aí, espero que compartilha com quem você quiser. Eu espero que não, que você tenha ficado muito atento às nossas dicas, possa cuidar da qualidade do seu sono e, consequentemente, cuidar da qualidade do seu coração, tá bom? Doutor Alexandro, muito obrigada pela sua contribuição. Mais uma vez, a casa é sua. Fique à vontade para a gente conversar sempre aqui no nosso Saúde com Empatia. Nada, ok. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de falar sobre temas tão importantes que podem impactar na vida de alguém. Se 10 pessoas que assistirem o programa mudarem a sua rotina de sono, melhorarem a sua pressão, reduzir a sua resistência à insulina e evitar 2 infartos aí futuramente, já valeu a pena demais. Muito obrigada. E para vocês que fiquem todos com Deus. Continuem na programação da nossa princesa, nossa Saúde com Empatia. Volta na próxima terça-feira. Desde já, muito obrigada. Lembrar para você, Dr. Alexandro Galdino atende na clínica Empatia e o telefone para você agendar sua consulta é o 996976284. Fiquem todos com Deus. Beijo da Keninha e até a próxima terça.